Seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Cenário Econômico. Em tempos de taxa Selic a 4,25% ao ano, a pergunta é que outros tipos de investimento, hoje o investidor brasileiro pode olhar com algum carinho para ter rentabilidade maior. Meu convidado hoje é João Kepler, da Bossa Nova Investimentos. João, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obviamente que quando as pessoas estavam na renda fixa, olharam para a renda variável, que é a Bolsa. Isso é normalmente um movimento muito rápido de ser feito, as pessoas compreendem, estão compreendendo cada vez mais. Agora, aonde dá para investir mais? Que outras possibilidades se tem, sobretudo no setor produtivo? A renda variável e a renda fixa eram o mais comum, como você bem colocou. Hoje, você tem os fundos imobiliários e você também começa a perceber o advento das startups, a possibilidade de investir em renda variável, mas bem no começo da vida dessa empresa que lá na frente vai se transformar numa grande empresa e que vai abrir ações na Bolsa de Valores e vai fazer oferta pública. Então, hoje existe essa possibilidade de você investir no começo nessas mesmas empresas que lá na frente serão ações ofertadas na renda variável. Investir em startup hoje é necessário se ter uma qualificação muito específica ou eu já posso pegar, ser um investidor, depois que aquele investidor inicial que tem toda uma estrutura para analisar se o negócio tem ou não tem retorno, entrar como parceiro? É possível? É possível. Isso hoje? Co-investimento é a forma mais segura de se fazer investimento em startups. De quem, obviamente, não é do setor, que está tirando dinheiro de algum lugar e está querendo investir no setor produtivo. Exatamente. Se você não tem experiência com isso, você não consegue analisar a possibilidade futura, a rentabilidade desse negócio como um negócio que pode ser efetivamente um grande negócio lá na frente e multiplicar o valor investido, a melhor maneira é você co-investir. Ou você entrar num crowdfunding, por exemplo, ou você fazer investimento direto, investir em fundos ou até mesmo co-investir. João, nos conte a sua experiência de investir em startups para a gente entender a rentabilidade, a possibilidade. O que a sua experiência mostra de ganhos em relação a isso e de quanto que isso impacta na vida do país? Quem faz investimento em startup, a análise que ele faz é quantos investimentos ele fez e quantos ele já perdeu e quanto rentabilizou todos os investimentos realizados. Então essa é a análise que a gente faz. Há 4 anos a Bossa Nova vem fazendo investimentos em startups e ela tem mais de 580 investimentos realizados e nesse período de 4 anos nós perdemos em torno de 40 negócios, ou seja, a gente chama de write-off, que é quando você perde o valor investido. Tá, isso é uma taxa de sucesso acima de 580 É uma taxa de sucesso 580 para 40 e poucos que deram errado. Em 4 anos. Isso é uma taxa de sucesso alta. Mas nós temos toda uma estrutura, uma análise, um conhecimento, expertise no assunto, diferentemente de uma pessoa que está começando hoje e ter uma visão, um feeling, uma assertividade maior na decisão de investimento ou não. E qual a rentabilidade normalmente se consegue com uma empresa dessa? Porque se eu estou pegando uma empresa logo no começo, se ela der certo, normalmente é exponencial. Qual é a rentabilidade que você tem hoje dessas empresas novas que estão surgindo? Primeiro elas chegam com inovação, elas chegam com produtos que obviamente vão ter procura, vão ter demanda, resolvem a vida de outras empresas e, claro, obviamente isso dá retorno para as empresas contratarem o serviço delas, ou seja, elas têm possibilidade de crescimento. Qual é a rentabilidade hoje? Vamos lá, o investimento em startup é uma jornada, dura em torno de 10 anos. Em 10 anos a startup ela vai para o IPO ou ela vira uma empresa normal, né? Ou seja, ela paga dividendos aos seus acionistas. Uma startup ela não paga dividendos, uma startup ela cresce o valor de mercado, ou seja, o valuation da empresa. Então, quando você entra no começo da operação, você está entrando num valuation pequeno, R$500 mil, R$1 milhão, um valuation pequeno. Quando essa empresa cresce nessa jornada de 10 anos, ela pode ter um valuation muito grande, até $1 bilhão, são as chamadas unicórnios. No Brasil nós já temos mais de 9 unicórnios. Quer dizer, o Brasil está um celeiro de boas oportunidades de investimento. Fazendo um comparativo, não entrando exatamente no meu caso, mas, por exemplo, o Uber, que é bem conhecido, eu conheço um investidor que entrou com $25 mil em junho de 2010, 9 anos depois, em 2019, aquela mesma cota dele, que foi $25 mil, valia $124 milhões depois do IPO. Depois da oferta pública, depois que foi para a Nasdaq. Então, assim, esse é um caso isolado, obviamente, de uma rentabilidade enorme, mas é um caso real. Mas é um caso real, né? Então, nós temos casos, por exemplo, de ganho de 54 vezes o que botamos, temos casos de prejuízo, temos casos de 10 vezes, 15 vezes, 2 vezes, 3 vezes. A média, o interesse de um investidor do início são 10 vezes o valor que ele colocou.
E como é que as pessoas, porque obviamente, dado esse retorno que você nos deu, como é que as pessoas procuram exatamente esses fundos para poder fazer parte, por exemplo, de empresas que já são especializadas no ramo, que vão dar toda a estrutura para ele comprar uma cota no investimento de uma empresa nova como essa? Existem fundos regulados, fundos CVM, né, fundos regulados, empresas chamadas Venture Capital. Essas empresas, alguns têm fundo aberto para captação, outras não têm. Então é uma janela de oportunidade que você encontra um fundo de uma empresa Venture Capital aberto, investe junto e ela aplica o seu recurso como se fosse um FII, como se fosse um fundo imobiliário, a gente chama de FIP. Né? Só que são fundos privados, você tem que ser qualificado para investimento. Quem não é qualificado, quem está começando, o meu conselho é começar com crowdfunding, que é também regulado pela CVM, que são ofertas, não são ofertas públicas, mas funciona como se fosse uma oferta de bolsa de valores, com uma oferta com valores de R$5.000, R$1.000. Você compra uma pequena parte daquela iniciativa. Uma pequena parte para aprendizado. E você pode também procurar grupos de investidores, como grupo de anjos, né, de universidades como GV Angel, Harvard Angel e grupos de anjo do Brasil, por exemplo, e aí você co-investe com os outros investidores e você pode entrar em rodadas, em deals, que, por exemplo, uma startup X, ela oferta R$500.000 de cotas e você pode comprar R$100.000 de uma cota dessa, R$50.000, conforme a sua capacidade. Então tem várias formas de você fazer, ou até mesmo você conhecer um investidor que está fazendo investimento naquela empresa e você co-investe com ele, desde que ele seja profissional, ele sabe o que está fazendo, porque o risco é altíssimo de você perder o investimento que colocou. João, obrigadíssimo pela gentileza. Muito obrigado. É uma alternativa de qualquer forma. Seguramente. Bom, João Kepler conversou conosco aqui sobre investimento em startups, num tempo de juros a 4,25% ao ano. Vale a pena você considerar essas hipóteses também, até porque é no setor produtivo. O cenário econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Até lá.